A história da astronomia da Bahia mantém-se viva e pulsante, graças à nova geração de pessoas que desde muito cedo se viram encantados pelos mistérios do céu e decidiram enfrentar desafios não muito fáceis para serem pesquisadores ou professores e assim trabalhar com a divulgação da astronomia. Com vocês, Anla Alves Brito, L.A. de Lima e Leidiane Ferreira. E quero começar perguntando a eles: que caminhos levam vocês a se formarem em astronomia ou estarem ligados aos estudos da astronomia? Ai, meu Deus, essa história é antiga, viu? Na verdade, eu acho que eu já nasci, assim, com essa paixão, mas eu tenho uma memória, assim, de quando eu tinha 5 anos de idade, eu pedi de presente de aniversário para meu pai, que eu pudesse ir para a Lua. Essa história é ótima. É, ele falou que eu poderia escolher o presente que eu quisesse, então eu falei que eu queria ir para a Lua, e ele ficou assim: como assim ir para a Lua? Eu falei: pois é, quero ir para a Lua. E aí começou assim, e aí, deixa eu ver, na sexta série também, no livro de ciências, eu vi que tinha parte de astronomia, e vi que tinha parte assim, quem estuda os astros? Aí falava do profissional astrônomo, e eu coloquei na cabeça: ah, tem uma profissão, então eu quero ser astrônoma. Pronto. Então a partir daí eu já sabia que eu queria ser astrônoma. Então começou assim, essa paixão. Aqui no Nordeste não tem um curso de astronomia, né? Apesar de eu ter passado na UFRJ, fiz pelo Enem, não lembro qual foi o ano agora, mas eu não tive condições de ir para lá, então eu tive que optar por química ou física. Eu era apaixonada por química, mas eu não queria ser profissional de química. Eu não me via trabalhando no polo, eu não me via sendo pesquisadora na área de química e não me via lecionando química. Então, e tanto química como física. Mas eu tinha que recorrer a uma das duas áreas. E aí eu optei por química. E assim, eu tinha uma mente muito, muito fechada na época, de que eu não poderia seguir a pesquisa com nada que envolvesse astronomia, então eu fiquei muito infeliz no curso, sabe? Até que, com o amadurecimento acadêmico e frequentando trabalhos, congressos, palestras na UFBA, eu vi a possibilidade de me encontrar com astronomia, até porque eu coloquei isso como meta. Ou eu vou me encontrar com astronomia, ou eu vou trancar o curso, vou me picar, eu vou largar tudo e vou fazer astronomia. E aí eu conheci a professora Débora na segunda semana baiana de meteorítica, é um evento promovido por ela. E eu pensei, assim, nesse mesmo evento eu conheci até a professora Elizabeth Trucoloto, que é a maior especialista de meteoritos do Brasil. E conversei com ela: professora, eu quero fazer astronomia, como você é formada em astronomia e trabalha com meteoritos, eu quero trabalhar com astronomia, não estou feliz no curso. E ela falou assim: não largue, porque se você fizer astronomia, você vai trabalhar com o quê? Não tem mercado para astrônomos no Brasil. E química, você pode dar aula, você pode trabalhar no polo e você ainda pode ficar na pesquisa. Aí eu fiquei muito introspectiva nesse dia que ela falou isso, sabe? Ela: mas ainda assim, se você insistir, a gente pode fazer um trabalho juntos e eu serei sua orientadora. Beleza, o tempo foi passando, eu não fiquei em química fazendo as disciplinas, mas pegando poucas disciplinas, que eu não estava contente com aquilo. E aí, até que um dia, 2017, eu acordei e falei assim: chega, não dá mais para mim. Eu não tenho ânimo para ir para a universidade, eu não tenho ânimo para assistir as aulas. Ou eu vou encontrar com astronomia agora, ou eu vou trancar o curso amanhã. Determinada é você. Mandei e-mail para 2 professores. Um trabalhava com cosmologia em física e a professora Débora. A professora Débora respondeu primeiro. E eu já estava muito de olho nos meteoritos. Até que a professora Débora respondeu o e-mail: vem aqui amanhã. É amanhã que ela falou. Eu falei: ai, que ótimo. Aí pronto, chegando lá, ela ficou super animada porque eu era de química e até então ela só tinha tido alunos de geologia. E geologia é muito química, né? Inclusive, para classificar os meteoritos, você precisa da parte química, você precisa saber a composição química dos meteoritos. Então, ela ficou muito feliz, só que a gente ficou com medo de o Instituto de Química não aceitar ela como orientadora, por ela ser de geologia. Ela falou: ah, não, eu conheço um professor lá, você vai falar com ele,
e ver se ele aceita o desafio de trabalhar com algo novo aqui na UFBA, no Instituto de Química. E por coincidência, eu já conheci esse professor, porque ele é amigo do meu namorado, que também é químico. E aí eu fui lá falar com ele, ele topou. Ele também já tem um sangue, vamos dizer assim, já gosta bastante dessa área da astronomia, então foi tudo se encaixando, sabe? Parece que o universo favoreceu para que aquilo acontecesse. Então, eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso, segui na química, já com outra vibe, né? Já Sim. aceitando que eu tinha que eu poderia me encontrar, que eu já tinha me encontrado com astronomia, já com outro olhar, um olhar diferenciado, um olhar mais maduro, mais feliz. E aí tudo foi fluindo. A astronomia entra na minha vida em função do céu bruto, do céu sem poluição luminosa na minha infância, no interior da Bahia, próximo à Vitória da Conquista, uns 60 quilômetros, na zona rural, onde a minha avó viveu por toda a sua vida, e eu passava as minhas férias, que eu ansiava muito todos os meses de junho e janeiro. E como lá não tinha energia elétrica, e é uma região muito alta, a gente tem ali 800, 900 metros de altitude, uma região seca, então maravilhosa para fazer observação do céu, inclusive. Nas noites, seja de São João ou nas noites de 20 de janeiro, que era propriamente dita onde eu sempre passei essas noites por lá, eu olhava para o céu, porque não tinha nada na hora da Voz do Brasil, era benção avó e dormir. Então, como era aquela casa que tinha todos os quartos, uma porta para frente da casa, bem do interior, né, do sertão da Bahia ali, eu abria a porta, sentava na calçada e ia olhar para o céu. E eu tinha muitas perguntas, porque eu não enxergava todas as estrelas da mesma forma, eu percebia cores, percebia movimento, coisas que cintilavam, que não cintilavam, manchas, e eu sempre quis muito saber o que eram aquelas coisas e perguntava para minha avó, na oportunidade, quando ela esteve em algumas noites comigo, em especial nas noites de São Pedro e nas noites de 23 de junho, que eram as noites que a gente ficava ali do lado de fora na companhia dela. No resto, eu estava sempre sozinha, quase fugida lá fora. E essa curiosidade, porque ela me respondia a partir do olhar dela, a partir do olhar religioso, do olhar da mulher do campo, que entendia o céu para fazer o seu plantio, né? Então, aquilo não me satisfazia, eu tinha muito mais perguntas. E ao longo da vida, eu gostava também de estourar algumas coisas em casa, furar uns, desmontar as outras coisas, e os professores presentes em minha vida perceberam que a ciência estava muito presente, as minhas indagações estavam muito relacionadas à ciência, e eu tive uma pessoa nos meus 14 anos que virou para mim e falou assim, você tinha que fazer física então, porque ele me mostra que eu gostava daquilo, eu não sabia o nome, né, até a gente ir conhecendo ciências, física entra na minha vida aos 14, e aí e eu falo, mas e para estudar o céu, eu tenho que fazer o quê? Ele disse, ou você faz astronomia ou você faz isso. Faz física e depois vai fazer astronomia, e por não ter condição financeira para ir cursar astronomia na USP na época, né, que era o reduto que todo mundo ia para lá para fazer astronomia, eu fiz física na minha cidade, o curso de física tinha começado muito recentemente, e aí a partir dos 14 anos eu disse, eu vou fazer física, eu vou fazer astronomia, numa mistura de orientação de um professor maravilhoso e do céu do interior da Bahia e das histórias da minha avó. Então, a astronomia, eu chego à astronomia em função dessa influência. A minha caminhada pela astronomia, ela começa muito cedo, né? Eu, desde muito pequeno, eu já dizia que queria ser astrônomo. E também muito motivado pelo céu do interior da Bahia, de Feira de Santana, de cidades anteriormente à Feira de Santana, né? Eu morava numa cidade chamada Valença, no sul da Bahia, e particularmente nessa cidade aconteceu um acidente que eu associei à passagem do cometa Halley. Então esse evento marcou profundamente assim a minha infância, né? Mas eu já olhava para o céu, já fazia as perguntas, né? Já tinha curiosidade sobre o que são as estrelas, por que as estrelas brilham, por que elas cintilam. Essas perguntas que as crianças fazem, eu também fazia. E logo em seguida a gente se mudou para Feira de Santana, a cidade onde eu cresci,
né? Eu nasci em Vitória da Conquista, é importante dizer, né? Aliás, e eu somos conterrâneos, mas eu saí de Vitória da Conquista muito pequeno, e a minha família é meio nômade, né? Meu pai trabalhava numa empresa que construía rodovias, então a gente viajou muito pela Bahia até pararmos em Feira de Santana. E lá em Feira de Santana eu fui morar próximo ao Observatório Astronômico Antares, que na época não pertencia à Universidade Estadual de Feira de Santana, era um observatório privado, e eu comecei a frequentar o observatório. E logo em seguida, em 1992, na minha pré-adolescência, o observatório foi doado à universidade, foi todo reformado, tinha uma biblioteca, e eu frequentava muito a biblioteca do observatório, livros maravilhosos em inglês, eu não entendia nada, mas tinha muitas imagens. Então tudo isso foi aguçando a minha curiosidade pela astronomia, né? Aos 13 anos, eu criei um clube de ciências no bairro, Rua Nova, onde eu morei, e esse clube de ciências, inicialmente, a gente recebia financiamento da Fundação Roberto Marinho, um projeto chamado Ciranda da Ciência, que logo em seguida morreu, porque também não tínhamos dinheiro para executar as tarefas que a Fundação pedia. Mas o desejo de ser astrônomo não morreu. Eu continuei, né? Eu lia muito sobre física, astronomia, ciências, e sempre quis ser astrônomo, né? Então, logo depois, no finalzinho do ensino médio, de um curso técnico, né? Eu fiz curso técnico em mecânica industrial, também orientado pelo meu professor de física. Ele me avisou que haveria um curso de física em Feira de Santana e eu prestei o vestibular para a primeira turma, passei e, e foi incrível, porque um ano depois que eu entrei na física, chegaram dois astrônomos, a professora Vera Martim e o professor Paulo Porto, e logo em 1998, um ano depois de entrar no curso de física, eu comecei a desenvolver projetos de iniciação científica em astronomia, extensão em astronomia, e nunca mais parei, né? Eu acho que viajei o Brasil inteiro durante a minha graduação, apresentando projetos, trabalhos de astronomia. Então a astronomia, ela está muito presente, né? Ela sempre foi, eu costumo dizer que eu sou muito feliz, assim, né? Por ter realizado o meu sonho de ser astrônomo, de ter feito toda a minha formação em astronomia, de ter voltado para um departamento de astronomia. Também acho que isso também é um privilégio, assim, no país que a gente vive, né? E poder fazer todos esses projetos, assim, né, que eu tenho feito de pesquisa, de divulgação em astronomia. Eu acho que isso realmente é a realização de um sonho, assim. Então eu me sinto muito feliz, assim. O universo realmente, literalmente, conspirou a meu favor. Como é que a questão da cor está presente nessa formação de vocês, sabendo que a ciência é ensinada como sendo eurocêntrica e branca? Choque eu tive uma vez, assim, de me chocar na Unicamp. Foi já no meu mestrado em física, em astropartículas. Eu ia muito à Unicamp para as reuniões do grupo de pesquisa do Observatório Pierre-Auger, e num determinado momento eu fui ao RU, né, almocei lá. E passei, peguei a comida ali na fila, né, do bandejão e tal. Quando eu sentei à mesa, que eu vi, acho que ele tem 2 andares, não me lembro bem, assim, né, tipo mezaninho. E eu percebi que naquele momento só tinha eu, de pessoa negra, e as pessoas que estavam servindo. Aquilo foi assustador para mim. Foi a primeira vez que eu observei que eu era única ou diferente, e aquilo, eu voltei para casa, né? Eu morava em Santo André na época, voltei pensando sobre aquilo, né? Tanto que hoje eu converso com algumas pessoas do Unicamp, junto com a USP, uma das últimas né, a terem aí as cotas raciais, né, as ações afirmativas dentro da sua seleção. Então, choque, Antônio, foi dessa vez. Já em relação à graduação, né, a física é um curso de pobre. Né? O curso de física lá na Bahia é um curso de pobre, né? Quem é rico não quer escolhe. Eu acho que qualquer estado que na Paraíba não foi diferente, não. Não escolhe ser professor. Então, por ser um curso, né, que tem esse público de pessoas pobres, que tem, em sua maioria, são bolsistas. Na minha época ainda, a gente não tinha essas ações para permanência, bolsa de permanência, não. A gente estava começando a falar sobre isso. Mas ainda assim, eu me lembro que tinha uma outra menina negra na sala. Nós duas éramos as únicas pessoas negras de toda a turma, de 40 pessoas,
E eu tive um professor negro, então, assim, falando de Vitória da Conquista, pouquíssima gente de um curso, mas eu percebia, e apenas eu e ela, assim, éramos de escola pública, mesmo sendo um curso de pobre, das pessoas de Vitória da Conquista. Tinham pessoas de outras cidades, né, Sim. que vinham de escola pública, e isso era um pouco assustador para as pessoas, para os professores, assim, porque a gente era de escola pública. Então, assim, eu já percebia, até porque na época as brincadeiras, por sermos as únicas negras da turma, elas eram presentes, né? Então, mas isso não me chocava, porque eu era de um bairro periférico, onde tinha bastantes negros. Na universidade, o curso de História, o curso de Física, o curso de Matemática, já tinha algumas pessoas negras, então, pouquíssimas, mas já tinha. Mas, mas eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Eu vou me reconhecer mulher preta na ciência aqui no Rio Grande do Sul. Até então eu achava, no auge dos meus 30 anos isso acontece, Antônio. Então, assim, até então me parecia tudo normal. Eu não achava que eu era preta, eu acho. Não sei em que mundo que eu vivia. Eu percebi que eu era diferente lá em... Porque ser preto, às vezes, na Bahia, dependendo do lugar que você está, é um pecado. Então, eu não era permitida dizer que eu era preta, né? Preta não, morena. Então, assim, essas descobertas acontecem. Eu percebia que eu era diferente em função de ser da escola pública, de ser mulher, numa turma com 34 homens e 6 mulheres, mas pensar a respeito, o choque ocorre na Unicamp. E depois, posteriormente, no Rio Grande do Sul, quando eu estou dando uma palestra, eu já professora, e um estudante levanta a mão e me pergunta se eu senti preconceito, e eu vou falar sobre a questão de gênero, e ele me corrige, não, por a senhora ser negra, eu quase que desmaiei. Eu falei, como assim eu sou preta? Né? Ali eu me descobri preta. Eu cresci numa família negra e uma família negra que lida com as questões raciais de um jeito muito particular, né? Então, e também cresci na Rua Nova, que é um bairro negro de Feira de Santana, né? Um bairro negro, pobre, estigmatizado, mas um bairro também sempre potente assim para as questões de negritude. Hoje, a Rua Nova é vista como um quilombo urbano, um grande quilombo urbano, né? Então foi ali que eu cresci. E é esse bairro que eu realmente assim me vejo assim, né? Foi onde eu estudei, numa escola também cheia repleta de negros. Então as questões raciais elas sempre estavam ali, né? Porque a gente recebia muito preconceito por ser da Rua Nova, negro preto da Rua Nova, né? Eu estudei na escola técnica, que era uma escola já elitizada, que não era na Rua Nova, era num bairro altamente elitizado de Feira de Santana, onde iam muitas pessoas brancas ou pessoas bem nascidas, porque era muito difícil entrar nessa escola, né? Era uma escola com média 7 e que tinha assim uma alta taxa de aprovação nos vestibulares de engenharia do Brasil, não só da região, mas do Brasil. Então aí as questões raciais elas sempre estiveram presentes, né? Eu também fiz parte de alguns movimentos, né? Assim, pensando a saúde da população negra, né? Eu fiz parte do programa de saúde adolescente dos 12 anos até os 21. Então essas questões sempre estiveram. Agora, quando eu entro no curso de física em Feira de Santana, eu também me dou conta, embora tivesse mais negros na graduação, colegas meus, entre os professores na Universidade Estadual de Feira de Santana, não havia muitos negros. Ou então, pelo menos, pessoas que eram lidas socialmente como negras, né? Ou que se enxergavam negras. Mas também não havia uma discussão aí, né, sobre essa questão de termos no interior da Bahia, numa região negra, tão poucos professores e professoras negros e negros. Essa discussão ela não estava dada, né? Mas eu observava, participava de várias discussões, eu fazia parte do diretório acadêmico também, né? A gente criou o diretório acadêmico, já existia lá na UFES, ali estava começando a célula do NENUFES, que era o núcleo de estudos de estudantes negros da UFES, né? Eu já estava quase saindo da UFES. Então as questões estavam ali dadas, quando a gente viajava nas conferências, eu viajei muito, SBPCs, e as questões raciais sempre estavam presentes, né? Sempre tinha alguém para falar alguma coisa, e aí, claro, trazia muito fortemente as questões de sermos do Nordeste, da Bahia. Então, no fundo, por trás daquele discurso, a negritude, né? E aí, quando eu chego na USP, aí as coisas se escancaram, né? Porque na USP eu estava num ambiente mesmo de pessoas brancas, né? E aí
De novo, tudo muito sutil nos discursos, nas piadas, né? Ninguém vai dizer abertamente que é uma questão racial, mas ela está dada, ela está colocada. E eu também sentia, percebia. Morei no conjunto residencial da USP e a gente tinha muitas discussões sobre essas questões raciais, né? Sobre as barreiras, os preconceitos. E quando eu saio do Brasil, que eu primeiro vou para a Austrália, depois para o Chile, depois volto para a Austrália, também estavam dadas as questões, inúmeras situações, em São Paulo, na Austrália, no Chile, né? Inúmeras situações onde me jogavam nesse lugar, né, de inferioridade, né, por pertencer a uma classe, a uma categoria racial, né, assim, de estereotipada, né, muitas vezes me colocando como latino ou muitas vezes me colocando como brasileiro, mas inferior por ser latino ou por ser brasileiro. Então aí é assim também que a raça ela aparecia, né, e apareceu durante as minhas experiências de pós-doutorado. E quando eu volto para o Rio Grande do Sul, em 2014, já como professor, aí escancara tudo de vez, né? Porque, de fato, aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, né, as convivências dentro e fora da universidade, elas são o tempo inteiro atravessadas pelas questões de raça, de gênero, de origem geográfica, que também tem um recorte racial associado, né? Então, eu costumo dizer que nessa minha trajetória, nesse meu percurso, né, nessa diáspora, entre aspas, porque é uma diáspora bem diferente do conceito de diáspora que a gente tem, eu fui sendo atravessado o tempo inteiro por essas categorias de raça, de gênero, de classe, de origem geográfica, né? Das questões também de espiritualidade. Então, assim, eu acho que é isso, né? Então, desde que eu existo, essas questões elas estão dadas para mim, no meu cabelo, né, na hora de cortar o cabelo em casa, na hora das piadinhas na escola, né? Então as questões de raça, de gênero, sempre, sempre, né? E eu diria que eu tenho feito muitas reflexões sobre isso. Eu diria que não dá para dizer qual foi mais forte, o que mais predominou, mas todas elas o tempo inteiro articuladas para sempre me colocar, né, no lugar de inferioridade, de não existência, né? Então, a academia ela foi muito perversa. A diferença é que hoje, como professor, como pesquisador aqui na URGS, a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue discutir, né? Eu consigo realizar projetos, eu consigo escrever artigos, eu consigo me aquilombar com os iguais, porque nessa época, nessa trajetória, foi tudo muito solitário. Eu tive que passar por várias situações sem muitas vezes ter com quem conversar, com quem se abrir, né? A gente não tinha essa escuta, a gente não tinha ações afirmativas, a gente não tinha aquilombamentos, nós não tínhamos comissões de nada, né? Então eu diria que a diferença é essa, assim, hoje essa luta ela é muito mais coletiva, mas durante a trajetória ela foi muito solitária, mas sobrevivi. Como vocês inserem a pauta de cor e de gênero no ensino da astronomia? Bom é que nós temos obrigatoriedades hoje a serem cumpridas, porque se fosse apenas eu sugerindo que deve existir o debate corpo, gênero e sexualidade no curso, não sei se seria ouvida, não sei se falar de questões étnico-raciais seria ouvida, porque eu sou a única, né? Sou eu e mais um professor, e ele não é militante, mas ele não precisa, ele está lá e isso já é uma das maiores falas que pode ocorrer, né? Então, eu acho que o que nos ajuda hoje, porque eu concluí em 2006 e também não se falava a respeito, né? Tanto que eu percebo muitas coisas ao sair da Bahia, em outros momentos, já no mestrado e doutorado. Mas hoje, como a gente tem essas necessidades de que essas pautas estejam presentes em cursos, em especial de licenciatura, que é o curso do qual eu sou professora, então, aí o vão ter que me engolir acontece, né? Porque essas coisas têm que estar presentes. Mas o que eu ainda percebo é que tentam limitar essas pautas àqueles componentes que devem apenas debater isso. E não que isso deve ser trazido para um curso como todo, para todas as cadeiras, né?
percebo que tentam colocar isso nos seus quadradinhos e quem vai falar sobre isso é o professor que debate sobre isso, e não que essas pautas devem estar presentes em todos os componentes e que isso deveria ser. E que ainda não entenderam, que não é um componente que trate disso, e que todos devem, né, todos os componentes devem trazer isso. Então, o que eu tento fazer, Antônio? É dentro das cadeiras que eu ministro de física, né, que praticamente são todas do curso, eu dou, só não dou eletromagnetismo, todas as outras são comigo, e dentro do curso de História e Filosofia da Ciência, eu trago essas falas, eu trago esses debates, tanto nas questões de gênero quanto nas questões raciais, a gente sempre debate isso com os alunos, sempre ao explicar os livros tradicionais que nós seguimos, os experimentos tradicionais que nós seguimos, eu tento trazer esse debate para os alunos do que tem escondido por trás daquilo. Vamos buscar a história? Será que existem outras pessoas apagadas por trás disso? Então, a minha presença, né, e a minha militância nesse caso é tentar fazer o que eu adoraria que o curso fizesse como um todo. Eu faço como ser ali, como pessoa, né, que negra nesse caso, então eu luto em prol disso, mas tenho ali mais uma professora muito ativa também, como mulher branca, que faz isso também estar muito presente. Então ela é uma aliada nesse sentido, por mais resistência que a gente encontre. Então, pegando um pouco do que o Alan fala, os ataques em relação a mim não são diretos, mas você não colocar essas pautas nos componentes, para mim, é uma forma de ataque indireta. A gente tem trabalhado nessa perspectiva de aplicação da lei. A gente tem a Lei 10.639 de 2003, a Lei 11.645 de 2008, e ambas prevêem a história, né, da cultura africana, afro-brasileira, e a de 2008, especificamente, as questões dos povos originários. Nós temos também, eu tenho trabalhado mais fortemente com a educação escolar quilombola, educação escolar indígena, e eu acho que a física, a astronomia, as ciências exatas, elas precisam também dessas discussões, né? Porque isso é parte integrante da nossa formação. Então, para mim, já há muito tempo eu tenho desenvolvido projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, muitos projetos de extensão, pensando as questões ético-raciais, de gênero, né? Disciplinas de graduação, eu ofereci, né? Criei uma disciplina de graduação na física, que eu mesmo ofereço, que se chama Pesquisa, Educação e Divulgação das Ciências para as Relações Étnico-Raciais e de Gênero, que é uma disciplina eletiva para o curso de Física, para a licenciatura e para os bacharelados. A gente conseguiu... No bacharelado ela não está, né? Ela tem outro nome, mas o conteúdo é o mesmo que os estudantes dos bacharelados têm visto, e é uma disciplina que a cada semestre está tendo mais procura dos estudantes de Física e as outras congrades. Por exemplo, semestre passado o departamento recebeu a indicação da Congrade da matemática. Então, vários cursos de estatística, matemática, dos bacharelados de lá, também vão fazer essa disciplina. O pessoal da história, também das geociências, né, também tem pedido. Então, eu acho que é um movimento, a gente é parte de um processo. Né? Até a gente chegar aqui, foram muitos anos de luta do movimento social negro, a implantação da lei em 2003, as diretrizes curriculares de todos os cursos de física, licenciatura, bacharelado, deveriam, né, elas apontam para uma mudança curricular. Então, todos os cursos, não é porque eu, Eliade, queremos, todos os cursos de física do Brasil, todos os cursos, licenciatura, pelo menos, mas os outros bacharelados também, por questões éticas, deveriam tratar as questões ético-raciais, de gênero, né, do meio ambiente, na sua formação, né, porque perdem os estudantes. Como é que a gente tem mais da metade da população negra, mais da metade da população de mulheres, e as questões, a gente naturaliza a ausência das pessoas negras, das mulheres, nas nossas carreiras, sobretudo em física, nas carreiras das engenharias, das ciências exatas. Então, esse dado naturalizado, a gente precisa combater. E para combater, currículo é importante, não garante, né? Então, não é só uma disciplina no curso, mas tem que ser parte da cultura, né, que o Eliade trouxe aqui, e os projetos de extensão, de pesquisa, a gente precisa mover essa discussão transversalmente ao longo do curso. E não pode ser tarefa só de um, ou desse ou daquela professora, mas é de todos nós comprometidos com a luta antirracista. Eu tenho feito muitos tensionamentos. Não é fácil.
não é fácil. Agora, muito mais, já foi mais difícil. Agora mesmo a gente acabou de incluir também as questões ético-raciais mais diretamente em Explorando o Universo, que é uma disciplina que atinge muitas congrades, né? Então, assim, mas e também é isso, né? Às vezes você fica falando, ninguém escuta. Aí quando uma pessoa do departamento branca fala, todo mundo ouve. Também tem isso, né? Você fala, você passa uma vida falando, gente, vamos mudar a disciplina, vamos incluir temas de história, de astronomia nas culturas, questões sociais. Ninguém escuta. Parece que assim é uma onda mecânica mesmo, não se propaga no vácuo, entendeu? Mas quando alguém vem lá e fala, Entendedores todo mundo, entenderão. vamos mover, mas é isso, também é isso. Eu acho que é parte de um processo, assim, e a gente vai construindo isso. E eu diria que esse ambiente hoje, pelo menos aqui na URGS, esse ambiente na física, ele é muito mais interessante. Pelo menos existe essa disciplina onde os alunos têm participado e tem sido incrível. A disciplina acaba 12h15, eu fico até 1h, 1h15 com alunos discutindo, que eles querem continuar falando e avaliam positivamente, né? Então eu acho que é parte de processo, lutas e disputas, nada está ganho. A gente vai ter que disputar sempre. Acho que essa é a maior aprendizagem, sobretudo na física, né? Nada tá ganho mesmo, a gente vai ter que disputar sempre. Alan, Eliade e Leidiane. Se hoje forem escrever um livro sobre a história da astronomia na Bahia, com certeza o nome de vocês estará presente. Que mensagem vocês deixam para as meninas e os meninos que pedem aos seus pais para irem à Lua e são encantados pelos mistérios das estrelas e do céu e desejam trabalhar com astronomia? Você quer me fazer chorar, né? Não desistir. Não desistir e é isso. Seguir. Ai, meu Deus, tá vendo? Hoje eu falo rindo. Mas não foi fácil. A gente sofre muito aqui no Nordeste, sabe? Por que não tem astronomia aqui ainda? Eu não consigo entender isso. Só no Rio e São Paulo, por quê? Se você olhar, a gente tem muitos grupos amadores aqui da Paraíba, aqui em Salvador, grupos grandes de pessoas que gostam, sabe? A gente sempre fica para trás, tanto na ciência como em vários fatores. Chega. Para mim, chega. No que depender de mim, pelo menos na meteorítica, isso não vai acontecer mais. Eu estou firme e forte. Eu diria para elas que se vocês quiserem ir para a Lua, venham estudar os meteoritos lunares conosco, no Núcleo de Estudos em Meteoritos da UFBA. Você não vai para a Lua, mas a Lua vem até você. E fazer parte da história da astronomia negra no Brasil, porque nós fazemos parte disso, todos os que virão farão, porque são lutas diárias e de alguma forma a gente está deixando um pouquinho da gente. Eu espero ter contribuído positivamente para o seu programa, para quem está nos assistindo. E é isso, é resistir, é viver e é seguir, porque não é brinquedo, não é fácil, mas vão ter que nos engolir, né, Alan? E é muito bom, né, estar nessa caminhada, sabendo que Eliade existe, que o Manuel existe, essa rede, assim, né, que nos conforta. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar aqui e também dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e que vão nos ouvir no futuro, que a gente precisa seguir. Eu acho que a gente precisa seguir acreditando, a gente precisa sonhar, a gente precisa entender que, como me disse, né, uma quilombola, que há portas que só se abrem do lado de dentro. Então, onde a gente estiver, nas instituições que a gente estiver, a gente precisa abrir essas portas, né? E se a gente não abrir, a gente vai arrombar também. Então, vamos arrombar muitas portas, muitas janelas, e vamos seguir, porque é preciso. É preciso seguir, é preciso transformar assim, o Brasil, né? Eu acho que essa conversa de hoje, que não termina aqui, né? Ela vai seguir, é sobre isso, né? Não é sobre somente pensar as questões negras, de gênero, mas é pensar o Brasil profundo, assim, né? Pensar o genocídio físico, epistêmico, né? Pensar o genocídio físico, epistêmico das mulheres negras, dos homens negros, das mulheres, das pessoas LGBTs. Então são questões cruciais que está ligada à democracia, né? Por isso então importante essa discussão, esse encontro e também porque a gente quer construir uma outra história, né?
A gente precisa retomar essa história, a gente precisa recuperar essa história. Então, vamos juntos. Como vocês puderam acompanhar, a história da astronomia na Bahia se confunde com a construção dos pilares da astronomia do Brasil e no mundo. E essa história não acaba aqui, pois novos uranófilos e uranófilas estão crescendo e se encantando pelos mistérios do céu desse estado que chamamos de Bahia. Muito obrigado.